E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, seu professor de História. Vamos dar início ao ano de 2015, falando aí das operações e da movimentação da Lava Jato, essa operação muito famosa no Brasil. No dia 7 de janeiro de 2015, segundo a Folha de São Paulo, o policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho, conhecido como Careca, aponta o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, como beneficiário no esquema de corrupção na Petrobras. Em 14 de 1 de 2015, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, é preso pela Polícia Federal sobre acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Em 28 de janeiro de 2015, a presidente da Petrobras, Graça Foster, anuncia que o cálculo apresentado durante reunião do Conselho de Administração da Petrobras aponta perda de 88,6 bilhões por conta da corrupção ligada à Lava Jato. Em 4 de 2 de 2015, Graça Foster e mais 5 diretores renunciam a cargos na Petrobras. Operação My Way, 5 de 2 de 2015, deflagrada a nona fase de operação da Polícia Federal em 4 estados. São alvos 26 empresas, sendo que a maioria servia de fachada para a Petrobras, e 11 operadores do esquema próximos a Renato Duque, como João Vacari Neto, tesoureiro do PT, são alvos. Em 5 de 2 de 2015, em depoimento, o ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, estima que o PT recebeu de propina em contratos da estatal uma quantia entre 150 milhões e 200 milhões de dólares. Em 26 de 2 de 2015, tem início uma nova CPI para investigar a Petrobras. O presidente da comissão é o deputado Hugo Mota, do PMDB. 3 de 3 de 2015, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, envia ao STF uma lista com políticos a serem investigados na Lava Jato. Em 6 de 3 de 2015, o ministro Teori Zavascki, do STF, autoriza a investigação de 47 políticos na Lava Jato. Ele também retirou o sigilo da lista de investigados entregue por Janot. Operação Que País é Esse? 16 de 3 de 2015. São presos o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, o empresário paulista Adir Assad e Lucélio Góes, filho de Mário Góes, apontado pela Polícia Federal como um dos operadores do esquema de pagamento de propina envolvendo a empresa catarinense Arxo. 27 de 3 de 2015, a Polícia Federal prende Dário Queiroz Galvão Filho, sócio da Galvão Engenharia, e Guilherme Esteves de Jesus, apontado pela investigação como operador do esquema. Operação A Origem. Em 10 de 4 de 2015, o ex-deputado André Vargas é preso. Ele é investigado por ter usado um avião alugado por Youssef e é suspeito de ter cometido tráfico de influência no Ministério da Saúde a favor de uma empresa do doleiro. Outras pessoas, como o ex-deputado federal Luiz Argolo, do Solidariedade, também foram detidas. Em 15 de 4 de 2015, o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, é preso sob suspeita de receber dinheiro de propina de contratos da Petrobras. 18 de 4 de 2015, o vice-presidente da Camargo Correia, Eduardo Hermelino Leite, admite que a empresa pagou 110 milhões de reais em propinas para abastecer o esquema de corrupção na estatal. Em 22 de 4 de 2015, a Justiça condena os primeiros réus da Operação Lava Jato. São 8 condenados, entre eles estão Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. 9 de 5 de 2015. Segundo a Folha de São Paulo, o empresário Ricardo Pessoa, da UTC, afirma que doou 7,5 milhões de reais à campanha de reeleição de Dilma Rousseff por medo de retaliação. 21 de 5 de 2015, o empresário Milton Pascovitch, apontado como um dos operadores do esquema de propina na Petrobras, é preso. De acordo com o Ministério Público Federal, a empresa JD Consultoria, de propriedade do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, recebeu mais de 1,4 milhão em pagamentos da Jump Engenharias Associado Limitada, que pertence a Pascovitch. 26 de 5 de 2015, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, é condenado a 5 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Operação Erga Omnes. 19 de 6 de 2015, a Polícia Federal prende os presidentes da empresa Odebrecht, de Andrade Gutierrez, Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo, respectivamente, e outros executivos das empreiteiras. Segundo as investigações,
as empresas agiam de forma sofisticada no esquema de corrupção e fraudes de licitações na Petrobras, o que envolvia pagamento de propina a diretores da estatal via contas bancárias no exterior. Operação Conexão Mônaco, 2/7/2015. É preso o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada. Ele foi citado por delatores como um dos beneficiários do esquema de corrupção. Autoridades do Principado de Mônaco bloquearam 10 milhões de euros de Zelada. 14/7/2015, na Operação Politeia, um desdobramento da Lava Jato, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa de 6 políticos: Fernando Collor de Mello, do PTB, Ciro Nogueira, do PP, Eduardo da Fonte, do PP, Mário Negromonte, do PP, Fernando Bezerra Coelho, PSB, e João Pisolatti, do PP também. Da casa de Collor, os agentes levaram 3 carros de luxo, uma Ferrari, um Porsche e uma Lamborghini. Em 16/7/2015, o ex-consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo, afirma que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, pediu propina de 5 milhões de dólares para que um contrato de um navio sonda da Petrobras fosse viabilizado. Em 19/7/2015, 9 pessoas são indiciadas pela Polícia Federal no inquérito da 14ª fase da Lava Jato relacionando a construtora Andrade Gutierrez. Entre elas está o presidente da empreiteira, Otávio Marques de Azevedo. 20/7/2015, 3 executivos da Camargo Correia são condenados por lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. São eles Dalton Avancini, Eduardo Leite e João Ricardo Auler. É a primeira sentença contra dirigentes de empreiteiras na Lava Jato. No mesmo dia, a Polícia Federal indicia o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e outros 7 pessoas envolvidas com a empreiteira. 24/7/2015, investigação aponta que empresas do grupo Odebrecht utilizaram contas bancárias na Suíça para pagar propina a ex-diretores da Petrobras. Pagamentos foram feitos por Paulo Renato Costa, Renato Duque, Pedro Barusco, Jorge Zelada e Nestor Severo, de acordo com as autoridades suíças. 27/7/2015, documento apreendido na Odebrecht aponta que funcionários do alto escalão da Petrobras recebiam presentes do ex-diretor da empresa, Rogério Araújo. Entre os brindes estavam pinturas de artistas renomados como Alfredo Volpi. Operação Radioatividade, 28/7/2015. A Polícia Federal prende o diretor-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva. Ele já havia sido afastado do cargo em abril, quando surgiram as denúncias de pagamento de propinas a dirigentes da empresa, que é uma subsidiária da Eletrobras. Um executivo da Andrade Gutierrez, Flávio David Barra, também é detido. 30/7/2015, a Operação Lava Jato completa 500 dias com a recuperação de 870 milhões de reais. 30/7/2015, em entrevista ao Jornal Nacional, a advogada Beatriz Catapreta afirma que decidiu deixar os casos dos clientes que defendia na Lava Jato porque se sentia ameaçada por integrantes da CPI da Petrobras. Se voltou para a senhora? Sim, vamos dizer que aumentou essa pressão, aumentou essa tentativa de intimidação a mim e a minha família. Júlio Camargo mudou a versão inicial do depoimento dele sobre o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB. Júlio disse que pagou a Eduardo Cunha 5 milhões de dólares. Depois disso, Catapreta foi convocada para depor na CPI. Operação Pichuleco, 3/8/2015. O ex-ministro José Dirceu, seu irmão e outras 6 pessoas são presas. O ex-ministro é suspeito de praticar crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ele é suspeito de receber dinheiro de propina de contratos da Petrobras através de uma empresa, da sua empresa chamada JD Consultoria. 4/8/2015, Milton Pascovitch declara que uma propina de R$532 mil paga para o PT teve origem nas obras da usina de Belo Monte. O valor afirma que saiu da empreiteira Engevix e foi repassado por ele ao ex-tesoureiro do PT, João Bacari Neto, em 2011.
5/8/2015, investigação aponta que o senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, recebeu entre 2010 e 2014 26 milhões de reais como pagamento de propina por contratos firmados pela BR Distribuidora. Operação Pichuleco 2. Em 13/8/2015, o ex-vereador petista Alexandre Oliveira Correia Romano é preso. Ele é apontado pela Polícia Federal como um operador do esquema que investiga o desvio de até 52 milhões de reais em contratos do Ministério do Planejamento. Em 17/8/2015, a Justiça condena o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, o lobista Fernando Baiano e Júlio Camargo, ex-consultor da Toyo Setal, por corrupção e lavagem de dinheiro. Em 20/8/2015, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresenta denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por suposto envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. O senador Fernando Collor de Mello, do PTB, também é denunciado. 4/9/2015, o ex-ministro José Dirceu e outras 16 pessoas são denunciados por crime como organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Janot apresenta ao STF denúncia contra o deputado federal Arthur Lira, do PP, e contra o pai dele, o senador Benedito da Lira, PP também de Alagoas. 11/9/2015, a Polícia Federal pede autorização ao Supremo Tribunal Federal para tomar depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, suspeito de ser beneficiado do esquema de corrupção. Em 15/9/2015, o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT João Bacari Neto e outras 13 pessoas viram réus por corrupção e outros crimes. Operação Nessun Dorma. 21/9/2015, a Polícia Federal deflagra a 19ª fase da operação. Um dos presos é José Antunes Sobrinho, um dos donos da Engevix. Além disso, a Justiça condena o ex-tesoureiro do PT, João Bacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e outras 8 pessoas por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. 22/9/2015, a Justiça condena o ex-deputado federal André Vargas, seu irmão Léo Vargas e o publicitário Ricardo Hoffmann. Com a sentença, André Vargas, que foi o vice-presidente da Câmara, é o primeiro político a ser condenado em um processo da Lava Jato. 16/10/2015, cópias dos passaportes e assinaturas de dados pessoais do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, comprovam a existência de contas bancárias secretas do deputado, da mulher, da filha dele na Suíça, segundo investigadores do caso. 29/10/2015, o ex-deputado Pedro Correia é condenado pela Justiça Federal do Paraná pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro a 20 anos e 7 meses de prisão. Operação Corrosão, 16/11/2015. A Polícia Federal deflagra a 20ª fase da operação com o objetivo de buscar provas de crimes cometidos dentro da Petrobras. Roberto Gonçalves, ex-gerente executivo da Petrolífera, e Nelson Martins Ribeiro, apontado como operador financeiro, tiveram a prisão temporária decretada por suspeita de participação no esquema criminoso de fraude, corrupção e desvio de dinheiro. 16/11/2015, a Justiça Federal do Paraná condena o ex-deputado federal Luiz Argolo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é o terceiro político a ser condenado após André Vargas e Pedro Correia. Operação Passe Livre, 24/11/2015. A Polícia Federal prende o pecuarista José Carlos Bunlai na 21ª fase da Operação Lava Jato. O lobista e delator Fernando Baiano afirmou em depoimento que repassou 2 milhões a Bunlai referente a uma comissão a que o pecuarista teria direito por supostamente pedir a intervenção de Lula em uma negociação para um contrato. O dinheiro seria usado para pagar uma dívida imobiliária da nora de Lula. 25/11/2015, o senador Delcídio do Amaral, do PT, líder do governo no Senado, é preso pela Polícia Federal por tentar atrapalhar as apurações da Lava Jato. Também são presos os banqueiros André Esteves, do Banco BTG Pactual, o chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, e o advogado Edson Ribeiro, que defendeu Nestor Severo. Catilinárias, 15/12/2015, batizada de Catilinárias, o nome da operação remete a discursos célebres do cônsul romano Cícero contra o senador Catilina,
que planejava tomar o poder e derrubar o governo republicano. A Polícia Federal cumpre mandados na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Também são alvos da operação os senadores Edson Lobão, do PMDB, e ex-ministro das Minas e Energia, e Fernando Bezerra Coelho, PSB do Pernambuco, e outros políticos. Esse foi o ano de 2015, espero que você tenha gostado. Se tá gostando, se conhece alguém que não conhece essa história, manda pro colega. Um abraço, até a próxima.